E aí, pessoal, hoje nós vamos falar da IRB, da Klabin e das petrolíferas Petrobras 3R e Enalta. Bem-vindo ao canal Top Ações. Já deixa o like no vídeo, não custa nada, afinal, né? E também considere aí se inscrever no canal ativando o sino. Nós vamos começar falando primeiro da IRB, tá? E ela teve aqui o fato, né, da S&P cortar o rating dela, né? Abrindo inclusive porta para novos rebaixamentos. E o rating foi de BRAAA para BRAA+, né, que aliás ainda é um bom rating, né? O problema é que a IRB ela estava num processo que estava começando a caminhar, ela fez aquela nova subscrição que parecia aí talvez ser a última, talvez a empresa fosse pegar o caminho, mas aí já vieram prévias mensais ruins, até que culminou num trimestre ruim, né, de prejuízo, e aí o mercado fica inseguro, né? E para piorar, a S&P pode rebaixar ainda mais nos próximos análises aí a IRB, porque a empresa precisa de uma estabilidade, né, para se manter nesse nível atual, que aliás ainda é um bom nível, né, de ratings. Caso ela fique dando lucro, prejuízo, não tem jeito, vai ter que ser rebaixado realmente. Quem sabe ela consegue embarcar 2 trimestres seguidos de lucro, estamos torcendo para isso. Pandemia atrapalhou muito ainda no último resultado, vamos ver se no próximo dá essa aliviada. A expectativa é que sim, né? A empresa não precisa nem ficar dando lucros, mas se ela parar ao menos de dar prejuízos fortes aí que eventualmente ela acaba dando, já dá uma aliviada, né? E quando a gente observa os aluguéis aqui da IRB, nos últimos meses antes da subscrição vinham aumentando bastante, o mercado muito pessimista, veio a subscrição, deu uma animadinha pós-subscrição, o mercado começou a talvez entender que a empresa estivesse próximo do fundo, mas veio aí logo na sequência meses ruins de resultado, que acabou culminando em um trimestre ruim, e aí a pressão aumenta pra caramba, e aí vem a notícia do que já era esperado, né? O grupamento aí de ações, e a empresa tem uma pressão muito forte aqui nos aluguéis, né? Que acaba pressionando as cotações, né? E assim, a empresa não consegue uma tranquilidade aí para o seu acionista. E agora falando sobre as petrolíferas, né, elas vêm caindo bastante por conta do preço do petróleo, principalmente, cada uma aqui com uma pequena particularidade aqui que está causando também pressão nas ações, pelo menos nessas 3 que eu vou comentar, né? Então a gente vê o petróleo caindo bastante e chegando a níveis pré-pandemia, meio a nervosismo econômico. Comentando os pontos que fizeram aqui o petróleo cair, o principal deles, né, é a OPEP decidindo que não vai mais cortar a produção. Isso foi nesse último domingo, então todo mundo estava esperando que ela fosse diminuir a produção para dar uma levantada no preço do petróleo. Ela falou que não, que ela deve manter a produção, inclusive até 2023 aí mantendo esses níveis. Então isso aqui é bem impactante, né, e causa um mau humor no petróleo, que talvez até ameaça um pouco mais aí, mas embora já vinha caindo, né, enfim. Nós também temos a questão do teto de preços aqui na Rússia, não funcionou também muito bem, conforme eles estavam esperando, enfim, né? E aí as ações hoje despencam, e vale lembrar também o medo, né? O velho medo da recessão, principalmente, né, na Europa. A Europa está aí bem pressionada, né? Então existe esse medo de recessão, tudo isso pressiona, né, o petróleo, mas o fato é que o mundo ainda precisa do petróleo, não? Então assim, o mercado fica meio na dúvida. Daqui a pouco eu acredito que deve se estabilizar um pouco mais isso. A gente vê aqui então o barril de petróleo, né, nessa alta aqui no momento com a guerra da Ucrânia, né, aqui ó, e até uma realizaçãozinha depois a volta da alta e depois uma sequência de baixa, ó, e já tá aqui a fundos que ele estava lá no início de 2022, né, quando as petrolíferas caíram bastante, inclusive está aqui então 88,68, num certo aqui ponto que talvez ele resista, né, ou de repente continuar o mau humor, ele vai cair ainda mais. E agora comentando um pouquinho de cada uma das empresas, nós temos primeiramente a Petrobras, que foi uma empresa que no último governo veio, né, num processo de reduzir a dívida, de desinvestir em partes não estratégicas, né? Então ela focou no core business, ganhou eficiência, pagou dividendos, cresceu, virou outra empresa, né? Então não tem como negar isso aqui. A empresa pagou dividendos porrada, agora ela até está num processo que ela vai pagar dividendos e investimentos, ela vai seguir essas duas estratégias. Isso aqui também ajudou a animar o mercado, né?
e as ações vinha caindo bastante aí com medo do governo Lula. Aliás, eu também tenho esse medo e eu até vendi boa parte das ações em momentos anteriores com medo do governo Lula. E aí as ações deram uma esticada, inclusive com esse plano ajudando, né? Um plano muito interessante, né? Realmente é de brilhar os olhos que a empresa consegue aí, que eu já comentei em outro vídeo, investir e crescer também, né? Com dividendos. Então, realmente é incrível, mas ainda fica a dúvida, será que realmente vai conseguir? Fato é que, pelo menos ali, a turminha parou de falar mal da empresa, né? Aí quando a gente olha aqui a 3R Petroleum, de verdinho agora, a gente vê uma empresa que vinha também oscilando bastante, uma queda significativa aqui, onde uma narrativa era só terror aqui para cima da 3R, foi o momento que eu comprei, né? E aí ela deu essa disparada, mas olha só, ela já vai devolvendo boa parte da alta, né? E também começa a ficar a um preço interessante, mas dessa vez diferente do que tínhamos aqui, as narrativas até que na maioria são ainda positivas, né? Vamos ver se eles não mudam de ideia. Enquanto a Enalta também vinha num ótimo momento. O bom da Enalta é que nesses momentos bons ela também sempre acaba pagando dividendos, então por mais que a cotação suba e desça, você vai ganhando dividendos no caminho, né? E agora ela também cai bastante. Vamos entender então um pouquinho mais delas. A gente vê aqui a 3R, é muito importante lembrar que ela faz hedge aqui de barris de petróleo, então ela se protege contra quedas. Ela aproveitou a alta para fazer bons hedges, né? Ela também faz aqui via collar com call e put, então ela protegeu aqui 3,16 milhões de barris hedgeados, mais aqui um pouco com a operação de collar, né? Então ela consegue proteger-se caso o petróleo aí caia, né? Então ela tem um monte de investimentos para ser feito, ela precisa dessa proteção. E assim, que bom que ela fez, né? No momento a narrativa era negativa contra isso, olha só, agora o jogo mudou, né? Então, como eu havia dito, era necessário isso aqui. Eu gosto que a empresa tenha feito isso e agora está mostrando isso aqui muito plausível, né? Quando o petróleo sobe realmente não é tão bom, se ele subir muito, mas se ele cair, puxa, está protegido aqui os investimentos de boa parte aí do que ela precisa fazer, né? Parte ela deixa livre, parte ela deixa aí protegida, bloqueada aqui pelo hedge, né? Então a gente vê que realmente é significativo, porque só vê a produção aqui diária de petróleos e a gente vê que realmente é significativa a proteção que ela fez. Então aqui nós temos um problema também com a 3R em relação à produção mensal. Existe essa expectativa da empresa crescer aqui a produção sempre, né? Mas deu essa reduzida. Eu já comentei aí no vídeo que eu falei mais sobre ela e é muito itens pontuais, mas é aquele pontual de prazo não tão curtinho, né? Que deve ser resolvido até janeiro de 2023, a grande maioria deles, e algum outro aí um pouquinho depois em março ou abril, tá? Mas assim, a grande maioria vai ser resolvido em breve, né? E são eventualidades que a empresa está investindo para segurança, para eficiência ou até mesmo manutenção, algo normal numa empresa que pega postos aí maduros e está querendo trazer maior resultado para esses postos. Então segue tudo dentro do controle, mas é um ruído a mais que o mercado aí fica digerindo, né? E nós temos a Enalta, que é a Enalta é mais simples, né? Das três, eu acho que é a mais simples de você ver. Ela vai aqui com os postos dela bonitinho, funcionando, o mercado fica a loucura e animado, e aí o posto entra em manutenção, né? Aí as ações começam a cair, foi aqui, caiu pra caramba, né? Caiu, com as outras petrolíferas até subindo, ela continua aí meio que ou de lado ou caindo. E aí a gente tem a recuperação do poço aqui em outubro, e logo na sequência ele já dá problema, mas já recuperou-se. Então as perspectivas sim do quarto trimestre é um bom trimestre aqui em produção. A empresa inclusive tem avançado bem aqui na relação para evitar esse tipo de problema aqui com os poços. Já expliquei também em outros vídeos. Outro dia eu relembro aqui a questão da Enalta, tá? Mas ela tá protegendo isso aqui com um novo poço aí que ela tá fazendo, tá? E dando uma olhada aqui nos fundamentos de Enalta, Petrobras e 3R, a gente vê um dividendo muito bom na Enalta, muito interessante, enquanto na Petrobras absurdo, e na 3R sem dividendos, porque está num processo pesado aqui de crescimento muito grande. A gente vê um PL ainda mais fraco, mas que deve aumentar muito. A gente vê
Aqui as outras empresas também com PLs muito baixas, né? 3,75, 1,90 são PLs insanos, mesmo com a queda do petróleo, que vai prejudicar ainda, são muito bons. A gente vê endividamentos tranquilos, né, para as empresas, embora aqui a 3R aqui tem um novo financiamento do Potiguar e tudo mais, enfim, já vê situações tranquilas e um retorno muito interessante também. Se a gente tiver expectativas para 2023, aí aqui vem a 3R, ó, olha só, já começa a aparecer um dividendo, o PL já vai ficar muito insano, o PVP vai descer, porque é uma empresa que está num crescimento muito legal, né? Isso aqui é a expectativa do mercado, tá? A gente vê na alta, e aí não entendi muito bem esse dividendo tão baixo, tem que entender também que é uma expectativa deles, né? Às vezes também só tem aqui 1 ou 2 analistas prevendo, enfim, já não concordo tanto, mas a gente vê então ainda um bom preço aqui para a empresa, né? Enquanto a Petrobras também ótimos múltiplos, aí sim as análises aqui da Petrobras estão mais aqui coerentes, tá? É bem possível também. Então a gente vê que são 3 empresas interessantíssimas, cada uma com uma realidade diferente. 3R com um crescimento muito forte, produção de campos maduros, Enalta com dividendos, um pouco de crescimento nos campos que ela tem, aliás, um bom crescimento nos campos que ela tem, né? E exploração também que pode dar um upside muito interessante para a empresa. E a Petrobras, que é aquela gigantesca que está focando muito no core business, tem um plano muito bonito, novamente eu digo isso, né? Inclusive de olho na transição energética, né? Então, comenta aí qual dessas 3 petrolíferas você tem ou pretende ter, né? De repente, ou não gosta de nenhuma petrolífera. No meu caso, de 2007 até 2020 eu tinha apenas Petrobras, eu até estava pensando em vender tudo, mas mantive Petrobras ainda em 2022, ainda tem um pouco, e agora, né, em 2021 fui comprando Enalta e 2022 a 3R, né, como eu comentei aí. Então, tenho as 3 nesse momento, porque é um pouco complicado apostar apenas na Petrobras. Klabin, e a Klabin teve aprovado aqui um investimento de 183,3 milhões para investimento na produção do papel cartão branco, na máquina de cartões dela MP28 do projeto Puma 2. É interessantíssimo isso aqui, eu já havia comentado anteriormente, né? A gente vê então investimento para 2023 77 milhões e em 2024 106 milhões, né? 183 no total, e olha só que interessante, 23 milhões refere-se a impostos recuperáveis, muito positivo isso, né? E a gente tem então um caminho que ela abre aqui na produção de papéis, né? Então ela abre uma nova rota para crescer, esse investimento aqui vai ser muito promissor, né? 80% aqui ela vai poder estar produzindo de papel cartão branco, e aí o que acontece, né? A gente sabe que existe os papeizinhos dela, normalzinho e marronzinho, mas o branco ele abre uma avenida maior aqui pela ótima apresentação que ele tem, né? Então, por exemplo, imagina um Apple aí, um iPhone vendido aí no papel marrom, né? Então não tem jeito. Então ela acaba ganhando aqui na entrada no SBS, né? A nova rota para a empresa. Então ele ganha aqui no FSB, além, óbvio, da apresentação, como até um bloqueio realmente de alguns locais não poder usar. Então a gente vê, inclusive, uma ótima avenida aqui de crescimento. Lembra que o Starbucks branquinho, né? Até aqui o Big Mac, o McDonald's, né? Então, assim, uma ótima avenida de crescimento também nos alimentos. Liquid Package Board também vai ter uma grande avenida aqui de crescimento, né? O FBB também, vários alimentos aqui usando essa branca aí, né? Então está aqui a perspectiva de crescimento global aqui do papel cartão e realmente é necessário a empresa fazer esse tipo de investimento porque é muito promissor. O retorno eu tenho certeza que vai acontecer muito rápido aí, né? Uma barreira que ela está quebrando aí. E aí a gente vê então o ramp-up aqui da máquina MP28 já em 2024, né? Produzindo aqui então o papel branco, né? E em laranja os novos produtos de projeto que estão aqui destacados, né? Que abre uma avenida muito interessante para a empresa de crescimento, tá? E falando das cotações da Klabin, ela vinha caindo, né, com um cenário um pouco instável. Eu vendi put exatamente nesses dias aqui de baixa, mas acabei não comprando a empresa, então talvez eu fique na saudade. E deixa nos comentários, você acha que a Klabin ainda vai voltar a bater os 18,20 ainda? Eu tô aqui numa guerra que toda vez que eu vendo put, no dia seguinte ela resolve subir e não pega as minhas puts. Enfim, né? Faz parte, ela tá subindo aqui sem pressa. Temos outras ações muito baratas na bolsa também, né? Mas a Klabin é um projeto muito interessante. A gente sabe que em algum momento ela vai começar a subir, mas ela tem essa pressão ainda
na questão da celulose, por mais que ela esteja buscando inclusive uma diversificação muito grande aqui, focando inclusive mais na questão de papéis e embalagens, ainda o mercado vê muito aí ela na celulose, né? Então a Klabin 4 também mesmo tipo de comportamento, uma caidinha aqui e depois já uma recuperadinha aqui parcial. Deixa eu ver aqui a alta, né? Vamos ver aqui a alta da Klabin da mínima, já deu uma alta de 8%, uma alta significativa aqui, né, da mínima. Então, deixa nos comentários, você tem Klabin, você está comprando Klabin, está observando, esperando ela cair um pouco mais, vendendo puts, o que você está fazendo? Deixa nos comentários, um abraço, até o próximo, valeu!